A paz do Senhor para todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que nos ouvem através desse canal. Nós estamos aqui mais uma vez juntos para compartilharmos a respeito da palavra de Deus, né? O assunto que nós vamos abordar se trata de missões. Missões está no coração de Deus. E missiologia, ou seja, estudo de missões, né? Theo, Deus, logia, sufixo, estudar. Teologia, estudar Deus. E missiologia, estudar missões. Nós vamos falar um pouco a respeito de missões já no Antigo Testamento, né? Deus já, no princípio, traz três evidências, que é a criação, a queda e a redenção. E na redenção, Deus começa o trabalho missionário sobre a terra, ou seja, a divulgação de Deus e do seu resgate, já desde o princípio, né? Todos os homens saíram, como no intuito de missões, né? Moisés teve uma missão, tirar o povo do Egito. José teve uma missão, ir no Egito, né? Onde Deus iria fazer o governador. E isso era uma missão. Ele estava levando o caráter, o perfil de Deus. E José fez isso muito bem, porque Faraó teve que reconhecer o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, né? Nós vemos também Daniel numa missão, né, quando ele vai para a Babilônia, é levado para a Babilônia, e lá ele vai expressar o caráter de Deus, vai divulgar o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel. E essa é a função da igreja. A igreja tem uma missão, é divulgar o caráter, o perfil e os conceitos de Deus, certo? E nós vamos entrar nesse estudo a respeito de missiologia, já com essa projeção. Missiologia, a missão da igreja numa perspectiva cristã. Missiologia, unidade 1, capítulo 1 e lição 1. Aqui tem os conteúdos, nós temos os conteúdos deste livro. A primeira unidade vai tratar no âmbito de uma perspectiva histórica de missões. A unidade 2 vai tratar de uma perspectiva de missões, não histórica, né? No contexto, na etimologia de missões. Na unidade 3, vai tratar da perspectiva sociológica e cultural de missões, né? Como que os homens de Deus vão se comportar de uma forma social e cultural num país que não é de origem dele. E unidade 4, uma perspectiva estratégica de missões. Então, missões também se faz com estratégia, certo? Esse é o conteúdo do livro de missiologia. Aqui está uma perspectiva histórica de missões. É que nós vamos tratar nessa unidade, tá certo? Vamos falar um pouco na ótica histórica de missões. Missões no Antigo Testamento, nós vamos enxergar, e missões no Novo Testamento. Ou seja, toda a Escritura está enfocada em missões. Ou seja, levar o conceito, o caráter de Deus. Foi isso que Jesus fez. Ele veio revelar o Pai. Ele tinha uma missão, revelar o Pai. Capítulo 1, a Bíblia, manual de missões. O homem de Deus que conhece a Bíblia, ele já traz uma ênfase na sua trajetória de fazer missões, né? Se eu quero fazer missões, eu primeiramente preciso conhecer a Bíblia, eu preciso aprender com a Bíblia. Jesus fez missões. O objetivo do Senhor é salvar a humanidade, e para isso não poupou o seu próprio filho. Essas palavras provam que missões não é produto do coração humano, não vem do homem em primeiro plano, mas vem do coração de Deus. Tudo se inicia em missões, certo?
o mundo estava numa crise, né? Jerusalém, já na ênfase, no período histórico já de Jesus, Jerusalém tinha sido sitiado por Roma, vivia uma opressão, uma crise de enfermidades, doença, falta de saneamento, muitos homens ficavam para fora da cidade, principalmente os enfermos, eram desqualificados, havia um preconceito, e Jesus entra nesse cenário, trazendo uma grande missão: revelar o Pai e salvar o homem da humanidade. Ainda dentro da introdução, a missão é tarefa primordial da igreja. A tarefa primordial da igreja é anunciar, né? Ide e fazei discípulos. Ide e anunciai o evangelho para toda criatura. Tá certo? E aí nós vamos ver esses textos aqui. Então, a primazia da igreja é alcançar almas, é expressar o caráter de Deus. A primazia não é formar um grupo, um coral, um grupo de obreiros, de pregadores. Não, primazia é evangelizar, é ganhar almas, é anunciar o evangelho de Deus. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer já está condenado, diz as Escrituras, né? Marcos 16. E na carta que Pedro escreve, está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus nos constituiu como geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Nós temos todas essas qualidades. Existe um potencial sobre a igreja. Mas para que tudo isso? Por que Jesus revestiu os discípulos no dia de Pentecostes? Para anunciar. E os discípulos, eles precisavam do revestimento, porque senão eles não iriam suportar a perseguição, e perseguição de morte. Tá certo? A Bíblia, manual de missão. A Bíblia apresenta o plano redentor de Deus. Deus cria, o homem cai e Deus resgata. É assim a história de Deus com a humanidade, né? Criação, queda e redenção. A palavra do Senhor nos torna cientes que o objetivo primordial da Trindade é a redenção da humanidade e que a obra missionária é o canal para o cumprimento desse plano de resgate. Então, Deus veio resgatar o homem e, para isso, Deus se anunciou, né? Deus enviou homens para anunciar o Evangelho, a sua palavra, certo? Então, o objetivo primordial da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é a redenção da humanidade, né? E a obra missionária é o canal, tá certo? Então, a redenção ela vai fluir através desse canal, que é o canal missionário, ou seja, aquele que anuncia. E a igreja tem este papel. A história da humanidade, ainda falando da Bíblia, apresenta um plano redentor de Deus. A história da humanidade com Deus se resume em criação, queda e redenção. O plano de redenção está pautado em que Deus enviou seu único filho, ou seja, missões. A redenção de Deus estava pautada em missões. Ou seja, Deus enviou seu único filho para resgatar a humanidade da morte, do pecado, do mal. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem pecou, caiu. Mas a redenção de Deus
né? Mas nós alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus, certo? É graça, né? É um dom gratuito, tá certo? Romanos 6:23. Recebemos o dom de Deus, o dom de salvação. Eu estou finalizando essa parte, né, do capítulo 1, são em 3 lições, e logo em seguida eu vou estar entrando na segunda lição. Eu fecho aqui a primeira lição, tratando de missões, certo? A nossa referência é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo. O nosso canal no YouTube é o Núcleo Ibá de Glória. Dê o seu like, se inscreva e nos ajude a divulgar o reino dos céus. Um forte abraço para todos.